Olá, poderosa! Seja muito bem-vinda ao episódio número 2 da série Seja Livre, Seja Você. Uma série com 6 capítulos, 6 episódios e vão acontecer todos os dias no mesmo horário e você vai poder acompanhar, tá? Se você ainda não viu, né? A gente tá aqui num ambiente super rústico e a gente também tá com muita tecnologia aqui, olha só. Aqui o nome da nossa série, Seja Livre, Seja Você, temporada número 1 e o assunto autoconhecimento. E essa série veio de vocês, né? Vocês me mandaram uma mensagem, uma mulher me mandou uma mensagem semana passada, Miriam, preciso de uma sessão de Miriam Flix. Eu falei, legal, boa ideia, né? Se você não assistiu o episódio número 1, volta para assistir, porque é super importante para você entender o que a gente vai falar hoje, tá bom? Eu até fiz um desenho aqui, vou mostrar os meus dotes artísticos para você nessa aula de hoje. E no episódio de hoje nós vamos usar uma metáfora para entender mais ou menos, né? O ser humano adora metáfora e nós somos muito visuais, né? Por isso que eu fiz aqui um desenho. Para entender um pouquinho o que realmente é autoconhecimento e para que a gente possa, nos próximos episódios, desvendar esse mistério que é você, né? Não tão mistério assim, mas um pouquinho de mistério. Mas vamos lá. Eu gosto de usar uma metáfora do computador para a gente falar sobre autoconhecimento. Talvez eu criei essa metáfora porque eu trabalho com computador, né, há muito tempo, então fez sentido para mim. Mas imagina que quando nós nascemos, nós somos como um computador. Aquele computador que chegou de fábrica, tá lá dentro da caixa novinho, né? Aquele cheirinho de novo, coisa boa, né? Quando o computador chega, aquele cheirinho de novo. E aí é como quando nós somos um bebezinho, né? Bebezinho não é tudo de bom, não tem aquele cheirinho, é fofinho ali. E ele é todo aquele potencial, né? O bebê é igual o computador novo, tem um potencial ali enorme, né? De existir. E aí, é óbvio que para um computador funcionar, precisam ser instalados os seus programas lá, iniciais, né? Eu não sei muito bem, não entendo muito de tecnologia, mas vamos usar essa metáfora. Então tem que ligar o computador e, sei lá, baixar os programas da nuvem para que ele possa funcionar e colocar ele para funcionar, né? E como um bebezinho também, né? Ele chegou ali, ele não sabe nada, né? O bebezinho não sabe nem falar, não sabe como, né, se portar, não sabe direito o que precisa fazer, né, para sobreviver. Então, se ele tá com fome, ele chora, né? Então, é esse computador. E aí, eu fiz um desenho aqui para ficar mais fácil a nossa interpretação, tá? Ó, vamos ver se vai ficar bom aí a minha luz aqui, né? Qualquer coisa que eu faça, a minha luz muda de lugar. Mas vamos lá. Então, olha, mostrando meus dotes artísticos, esse é você, né? O computadorzinho ali, fofinho, bonitinho. E aí, quando para você funcionar, né? Esse computador que é você... Gente, olha só, você consegue processar mais informações do que um computador dos mais potentes nesse mundo, tá? Então, veja, entenda, minha querida, o quão poderosa você é. Você é puro poder, tá? Então, não esquece dessa informação. E aí, olha só. É porque às vezes eu recebo mensagem de mulherada, ou eu faço mentoria, né? Porque eu sou muito burra, porque eu sou muito nanã. Para com isso, não fala isso, fala eu sou só coisas boas, tá? Eu sou poder, eu sou amor, então, né, não fica usando palavras aí ruins para você. Mas aí você precisa instalar esses programas, né, em você para você funcionar. E para instalar esses programas, precisam de ferramentas para instalação, né? No computador, essas ferramentas podem ser a nuvem, né? Hoje em dia tá mais moderna a nuvem, mas antes era, sei lá, o disquete ou um CD-ROM, né? Eu lembro que antes era um CD-ROM que você colocava ali do lado do computador para ele funcionar. E precisam de técnicos de instalação. Por quê? Porque você é um computador sem nada, né? Você não sabe como se instalar os próprios programas. Claro que agora, talvez com inteligência artificial, mas vamos usar essa metáfora que você precisa de técnicos de instalação para iniciar esse computador. Esse computador, especificamente, precisa desses técnicos de instalação. E aí, quais são os programas que precisam ser instalados nesse computador que é você, quando você é um computador que acabou de chegar de fábrica? Os seus hábitos, né? Você precisa instalar suas crenças e você precisa instalar os seus valores, tá? É óbvio que existem outras coisas e outras pessoas que trabalham com desenvolvimento humano podem usar outras nomenclaturas, mas eu gosto de trabalhar essas 3 questões que são simples e fáceis pra gente iniciar o nosso caminho aí de desenvolvimento, tá? Então, hábitos, crenças e valores, ok?
Quais são as ferramentas que são utilizadas em nós, né? No computador é a nuvem, o disquete, são os nossos 5 sentidos. Então, tudo aquilo que entra para nós quando nós somos bebezinho, né? Na vida inteira, a gente tá entrando informação, né? E a gente tá dando significado e elas entram através dos nossos 5 sentidos. Aquilo que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente experimenta através do paladar, tá? E aí a gente transforma isso em informação. Quem são os técnicos de instalação? Muito importante. São as culturas as quais nós fomos inseridas na nossa vida, tá? E aí, a nossa primeira cultura, o nosso primeiro contato, né, com esses técnicos de instalação é a nossa cultura familiar, tá? Então, até tem uma história engraçada, não sei se você já ouviu essa história e não sei em qual livro que eu li essa história, mas acho que foi talvez o T. Harv, não tenho certeza. Mas tem uma história que faz nós pensarmos um pouquinho sobre isso, que é a história do peru assado, né? Então, tinha lá uma mulher que preparava um jantar especial e quando ela fazia o peru assado, ela tirava as coxas e as asas do peru para assar ele no forno. Não sei se é bem assim a história, mas tudo bem. E aí, um dia o marido dela perguntou, então, por que você tira as coxas e as asas, né, para assar esse peru? Porque, poxa, né, as coxas e as asas. E ela, olha, essa receita é uma receita de família, eu aprendi com a minha mãe, deixa eu perguntar para minha mãe. E perguntou pra mãe, que se tira as coxas e as asas pra assar esse... Ela falou, olha, essa receita é receita de família, aprendi com a sua avó. E aí foram na avó, né? Ela falou, não, minha querida, é só porque o forno, ele era pequeno, né? Quando eu preparava essa receita, então eu tirava a coxa e as asas e por isso que eu fazia essa receita dessa forma. Então existem muitas coisas, né, que nós estamos fazendo na nossa vida, que foram... que nós vimos e experimentamos lá na nossa infância, principalmente crenças e hábitos, né? Valores também, eles ficam ali implícitos, né, nas nossas tomadas de decisão, mas que foram instalados lá pelos nossos pais, né, na cultura familiar. Eu gosto de separar as culturas para ficar mais claro e a gente também começar a ter consciência o quanto de impacto o externo causa em nós, né? E aí depois a gente tem a cultura escolar, né, que quando a gente foi ali ou pro prezinho, ou pro jardim, ou pra escola e teve também essa experiência com os professores, com os coleguinhas, com os alunos, né? E sei lá, às vezes você era a turma do fundão, às vezes você era, né? E aí você pensou, não, realmente eu sou uma pessoa bagunceira, eu sou uma pessoa que não gosta de estudar. Mas não, você só estava andando com aquelas pessoas, você não é isso, né? E é isso que é sempre importante a gente deixar claro. Depois, você foi inserida também numa cultura local, né, da cidade, de onde você nasceu, do bairro. Às vezes, se você, como eu, né, nasci numa cidade pequena, então, às vezes, tem uma consciência, construiu ali um modelo de dificuldade, né, então, que tudo é difícil, que é muito complicado ter uma vida abundante, né, então, às vezes, você foi inserida nessa cultura. E aí tem a cultura de país, né, nós brasileiros, eu tô aqui morando na Europa, em Portugal, eu entendo o quão isso é forte, né? A cultura do país, né? Do brasileiro, a forma do brasileiro se portar, como foi construída economicamente uma cultura ou sociocultural, né? Às vezes você mora num estado e se porta de um jeito, às vezes você mora em um lugar de interior e se porta de outro, mas existe uma cultura de país, né? Do brasileiro em si, tá bom? Então é isso, né? Só pra gente entender um pouquinho mais e a partir do próximo episódio a gente vai começar a trabalhar um pouquinho mais a fundo essas ferramentas e esses programas para que a gente possa se conhecer muito melhor, tá bom? Espero que você termine essa série aí se conhecendo muito. Compartilha se você gostou, dá um likezinho e te vejo no próximo episódio. Não esquece, aceita e ama a mulher que você é hoje para que você possa construir a vida que você deseja amanhã e conquistar o mundo que você deseja amanhã. Seja livre, seja você.